Yujiro Takatou vence todo o universo Dragon Ball, Altair Rei Kratos, Saitama, Najimi Asmu, Anti-Espiral, Simba e muitos outros personagens. Agora, quais são os personagens que o Yujiro Takatou perderia? Os personagens que estão nessa lista vai chocar vocês. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, cara. E numa apresentação bem rápida sobre Yujiro Takatou, ele tem uma capacidade de matar qualquer coisa. Sim, qualquer coisa. Se tiver um começo, ele poderá dar o fim a isso. E isso faz total sentido, né? Visto que se afirma que o Yujiro Takatou, ele incorpora e representa a inexistência da qual toda a existência e inexistência retorna em seus fins, com toda a criação sendo inteiramente conceitual no sentido literal. Esse cara é bem poderoso. E o Yujiro Takatou só não é mais poderoso quanto vocês que deixam o like aqui embaixo nesse vídeo. Quando você faz isso, surge aquele poder que transcende a ficção. Que coisa louca, né? Tô ligado, rapaz. Venceria Yang Ling. Yang Ling, ele é um dos personagens mais poderosos dos animes, né? Ele é um jovem que tenta levar a vida normal enquanto lida com a sua herança como imortal. Uma linhagem de imortais poderosos e é dotado de habilidades extraordinárias que tenta manter em segredo. Além da imortalidade, ele é incapaz de morrer de causas naturais e pode também se regenerar de danos graves. Ele também tem teletransporte, força e resistência sobre-humana, manipulação de energia espiritual, conhecimento ilimitado, domínio de artes marciais, transformações e outros poderes. Acontece que mesmo Yang Ling ser imortal, apagando seu conceito da própria imortalidade, né? A verdadeira forma do próprio Yujiro Takatou, ela é inacessível a dimensões superiores, independentemente de quantas delas estejam empilhadas. Abre aspas, somente sua vontade define a totalidade da existência, que é considerado um conjunto supremo. Isso foi confirmado por seus próprios escritores, né? Que afirmaram que o Yujiro Takatou está além da dimensionalidade. Ele pode matar absolutamente qualquer coisa, incluindo então almas, seres conceituais e até mesmo aqueles que transcendem, substituem e controlam o próprio conceito de morte. Um dos seus feitos na Light Novel foi matar casualmente o Ultimate Extermination God, o governante mortal de vida e morte, a quem o conceito de morte nem se aplica a ele. Alguém que pode ser regenerado do apagamento conceitual, do apagamento da casualidade e até mesmo também o apagamento completo, que inclui o apagamento da história, do enredo, do apagamento espiritual, conceitual, mental e de informações. Yang Ling iria ser morto. Perderia Azathoth. Eu já vi muita gente comparando Yujiro Takatou com Azathoth, mas nem faz sentido ficar comparando esses dois personagens. Existe um completo abismo de diferença entre eles. Azathoth, ele é uma das divindades cósmicas mais proeminentes num panteão ficcional criado por H.P. Lovecraft. Ele é descrito como sendo uma entidade cósmica e caótica que habita o centro do universo ou em algum lugar além dele. Inclusive, eu já fiz a cosmologia completa aqui no canal sobre Lovecraft. Se você não viu, card aqui em cima para vocês darem uma conferida. Azathoth, ele é referido como o cego idiota, uma entidade sem forma ou vontade consciente, cuja mera presença é uma fonte de destruição e loucura. Ele é muitas vezes considerado como o ser supremo do panteão Lovecraftiano, existindo em um estado de sono ou torpor no centro do cosmos. Azathoth, ele é frequentemente retratado como uma força primordial do caos e da própria destruição, cuja a presença pode desfazer a realidade como ele quiser. Ele é descrito como estar em um estado constante de sono ou inconsciência, sem qualquer consciência ou compreensão da sua própria existência ou das realidades que o cercam. A mera presença do próprio Azathoth é capaz de causar devastações cósmicas e distorções na realidade, afetando tudo ao seu redor com caos e loucura. Em algumas interpretações, Azathoth, ele é considerado como mestre de outras entidades cósmicas, incluindo então deuses exteriores como Nyarlathotep, Shub-Niggurath e Yog-Sothoth. Alguns relatos sugerem que Azathoth é capaz de criar e destruir universos inteiros com um simples movimento da sua vontade inconsciente. Venceria Annus Vorja. Annus Vorja é o protagonista da obra The Mischief of Demon King Academy, uma história de um jovem que se reencarna como lendário rei dos demônios. Antes de se tornar Annus Vorja, ele era um poderoso rei dos demônios que governava o mundo, mas alguns acontecimentos culminaram na sua própria morte. Ele decidiu então reencarnar para garantir um futuro melhor para o seu povo. Annus Vorja, ele renasce em um mundo onde a magia é a força dominante e as disputas entre demônios e humanos são comuns. No entanto, ele descobre
descobre rapidamente que sua existência anterior foi dissociada e sua lenda manchada pela história. Ele renasceu em uma era onde o nome foi esquecido e sua comunicação foi corrompida por séculos de má interpretação. Anos Void tem muitos poderes. Ele pode sustentar o mundo subterrâneo. Ele tem o poder de destruir o universo apenas com seu punho. Sua espada, que diz ter capacidade de destruir qualquer coisa na criação, independentemente de quão resistente, eterna ou infinita ela seja. Só que tem um porém. Mesmo no Void tendo então uma imortalidade pelo seu conceito e a sua origem também e muito mais, Yujiro Takato mataria ou destruiria o Anos Void. O poder do próprio Yujiro Takato irá matar e irá permanecer morto aquilo que ele matou, pois seu poder foi declarado irreversível em várias ocasiões, e mesmo se você pudesse regenerar, você ainda assim permaneceria morto, pois o conceito da vida e existência foi tirado de você. Por exemplo, se você regenerar uma orelha que foi destruída, a orelha em questão nunca será capaz de ouvir ou funcionar de uma maneira que a orelha deveria funcionar. Enfim, Anos Void não iria resistir ao poder do próprio Yujiro Takato. Perderia a Lovenus. A Lovenus é uma personagem da história de A Will the Last Boss Apparent. A história começa com ela sendo a líder do último calabouço de um MMORPG, chamado então de Divine Realm Online. No entanto, após uma atualização do jogo, a Lovenus de repente se encontra transportado para o mundo real do jogo com uma figura real, não mais um avatar digital. No começo, a Lovenus, agora conhecido como Eve Nishwarten, que está confusa e desorientada em um novo ambiente. Ela descobre que seu calabouço, que costumava ser o último desafio para os jogadores, agora se tornou um reino em si mesmo, governado por ela mesma como a última chefe. No entanto, ela não é mais uma figura maligna, ela se tornou uma governante benevolente e protetora para as pessoas que vivem dentro do próprio calabouço. Conforme a história avança, Eve começa a explorar o seu novo mundo e interagir com seus habitantes. Ela conheceu vários personagens, incluindo então outros jogadores que também foram transportados para o novo mundo do jogo. Ela forma laços com eles e gradualmente começa a entender mais sobre si mesma, as suas motivações e o propósito de sua existência como último chefe. Ao longo da história, Eve enfrentou desafios que testaram as suas habilidades e até a sua moralidade. Ela luta contra inimigos poderosos que ameaçam a paz do calabouço e seus habitantes. Além disso, ela também enfrentou dilemas éticos sobre o papel de como governar ou como governante, e as suas consequências de suas ações têm. Eve descobre a verdade por trás da sua existência como último chefe e o propósito por trás da própria atualização do jogo que trouxe para o mundo real. Ela enfrentou seu destino com coragem e determinação, buscando proteger aqueles que ama e encontrar uma maneira de garantir um futuro melhor para o mundo do jogo. A Lovenus é o criador de Midgard, que contém inúmeros universos possivelmente infinitos, desenvolvendo então um script da deusa no qual os acontecimentos da trama devem ou deveriam seguir. Ela é capaz de observar tudo acima, vendo todos como peças de xadrez. Na Light Novel, ela é um conceito que representa todas as formas de noções e conceitos não levados em consideração, onde é separada de toda e qualquer lei. Ela existe no ponto final e está fora da criação e transcende o conceito de tamanho, e é também um espaço onde todos os conceitos e leis não se aplicam. Isso inclui então tempo e o espaço. Toda a criação era um conjunto de brinquedos para ela. Na batalha final contra Rufus, ela se tornou uma batalha de empilhamento infinito contra infinito. A Lovenus é a deusa que escreveu todo o roteiro do seu verso. Em Wild Last Boss, a Pyramid, o roteiro é chamado então de cenário da deusa, e o mundo se move de acordo com o seu roteiro que a Lovenus escreveu. Seus poderes são uma transcendência sem fim e ela continua transcendendo tudo o que existe. A Lovenus pode destruir bilhões de dimensões superiores como se estivesse brincando. Ela pode criar também um número ilimitado de dimensões superiores que transcendem umas às outras e explodi-las como se um conceito de dimensões e universos fosse apenas a sua brincadeira. Ela pode fazer isso tudo com o próprio aceno de mãos. Logicamente que existe mais coisas sobre ser abordado sobre ela, mas quem tiver curiosidade em ler a Light Novel, vou deixar o link da Light Novel no comentário fixado. Venceria Rimuru Tempest. Rimuru Tempest é protagonista da obra Light Novel também, e também anime também, Tensei Shitara Slime Data Ken, que segue a jornada de um homem que é de meia idade, que é então reencarnado em um mundo de fantasia como um slime, uma criatura sem forma. Antes de se tornar então Rimuru Tempest, o protagonista era um homem comum da Terra. Em um dia, sempre tem um dia, ele é esfaqueado por um ladrão e morre. Mas sua história está longe de terminar. Após essa morte, ele reencarna em um mundo de fantasia como o slime. Ele descobre rapidamente que possui habilidades especiais, como então a habilidade de absorver
outros seres e ganhar sua habilidade de conhecimento. Ele foi então chamado então de Rimuru Tempest por um dragão chamado então de Veldora Tempest, que está selado em uma caverna nas proximidades. A história é bem grande, tá? Mas vamos focar nos seus poderes. Na Light Novel, onde é o seu potencial completo, Rimuru é capaz de trancar o céu, que é um reino superior, em um espaço separado de sua criação. Ele tem o poder de criar uma quantidade infinita de universos de diferentes níveis, contém um espaço infinito dentro de si que só ele pode acessar, e nesse espaço ele pode então criar mundos infinitos ou universos dentro de si. Ele transcende o grande espírito, que é então a personificação de todos os conceitos. Transcende também o sistema criado pela própria Veldravana e recriou o referido sistema que se espalhou por todo o multiverso. Sobreviveu num vazio onde tudo acaba. O mundo, conceitos, dimensões, espaço, leis, os princípios universais, enfim. Esse vazio é o fim de tudo. No entanto, Rimuru Tempest sobreviveu naquele vazio e foi capaz de usar seus poderes no vazio, capaz de criar então uma existência múltipla infinita ou existência paralela de si mesmo, que pode então ser em qualquer lugar ou tempo, e não é afetado mesmo quando sua existência paralela é ferida, tornando então impossível de matar Rimuru ou apagá-lo. Controlando então a energia destrutiva de Turknu, que é então uma energia que pode colapsar o mundo ou o sistema como um todo, Rimuru, que está acima de todas essas coisas, né, pode criar uma quantidade infinita de energia nula. Existem então infinitas habilidades que o Rimuru Tempest, que eu já abordei aqui no canal, principalmente em batalhas também envolvendo Rimuru Tempest. Mas para resumir, o Jiro Takato tem habilidade que funcionaria no Rimuru Tempest mesmo que ele tenha tal resistência. Por exemplo, não tem como impedir que ele não possa matar um ser. Ele apenas faz acontecer, não importa o que aconteça. Até seres oniscientes tentaram burlar esse poder do próprio Yujiro Takato e não conseguiram. Por exemplo, ser capaz de criar um novo órgão ou parte do corpo que o Yujiro Takato destruiu, no caso então a visão, e não teve como restaurar. O problema da luta contra o Yujiro Takato não é ele ser forte, rápido ou resistente, mas sim o poder da morte dele. É tudo estar constantemente em todos os lugares, olhando para cada ser, cada átomo, cada coisa, esperando então o sinal para terminar o que quer o que o Yujiro diga que deveria ou deve terminar. Perderia. Rajun. Rajun é o personagem de Metaverse, né? O ser mais forte do seu universo e o deus mais poderoso de todos os tempos. Ele é capaz de destruir um número incontável de multiversos infinitos apenas murmurando algumas palavras. Sua lei é capaz de destruir absolutamente tudo e acabar com tudo. Rajun, como deus Hadou, transcende todas as extensões da singularidade, que é uma hierarquia infinita de buracos que lhe dão uma transcendência a cada buraco que você passa. O primeiro buraco, sem besteira, é uma singularidade que transcende o seu multiverso e é inacessível a dimensões superiores, pois é inacessível sem então o Taekwondo, abre aspas, uma faísca que transcende muito além da tradição do que é essencialmente uma corte simples, mas não apenas em termos de seu poder ou magnitude. Pelo contrário, parecia possuir dimensões mais elevadas de conceitos relativamente à ideia da própria endemização. Taekwondo permite que transcenda e também governe todas as leis. Mesmo o deus Hadou com um Taekwondo que é capaz de alcançar o trono, e Rajun tem um Taekwondo imensurável, o trono é uma ferramenta que sempre transcenderá todas as extensões da própria singularidade, não importa quantos buracos negros sejam gerados. E um deus Taekwondo superior é basicamente intocável por um deus Taekwondo inferior, na maior parte. O poder do Rajun está sempre aumentando como então imensurável Taekwondo. Ele é capaz de destruir o próprio sistema do trono e alterar toda a sua cosmologia. Enfim, o Yujiro Takato não teria chance. Venceria. Alien X. Alien X é um alien interdimensional que aparece em Ben 10, o alien mais poderoso do Ben 10, do seu próprio Omnitrix também. Alien X vem então de uma dimensão chamada então de Fora do Tempo, onde o tempo e o espaço funcionam de maneira diferente em comparação com o universo principal. Ele é parte de uma espécie de seres chamados então de Sapiens Celestiais, que tem poderes praticamente ilimitados. Alien X, em essência, é, entre aspas, onipotente, o que significa que ele tem um poder ilimitado sobre a realidade. Ele pode fazer praticamente qualquer coisa que desejar, incluindo então alterar a matéria, manipular o tempo, criar universos inteiros e muito mais. Ele possui conhecimento absoluto de tudo o que está acontecendo em todo o universo. Ele está ciente de todas as possibilidades e todas as ramificações das suas ações. Como Sapiens Celestial, Alien X ele é imortal e não pode ser morto por meios convencionais. Ele é completamente invulnerável a qualquer tipo de dano físico, energia ou ataque psíquico.
Ele também pode reescrever a realidade de acordo com a sua vontade, fazendo então com que eventos ocorram de maneira que ele possa desejar. Possui o poder de criar ou destruir universos inteiros com um simples pensamento. Apesar disso tudo, não muda o fato que Ben ainda assim é humano, e não muda o fato do próprio Alien X ainda assim ser afetado pelo próprio Juro Takato. O Juro Takato existe em todo o tempo e espaço, com o poder de matar instantaneamente qualquer coisa que ele queira que desapareça. Ele pode configurar esse poder para funcionar automaticamente sem ter que ativá-lo, onde ele pode perceber a intenção de matar de uma outra pessoa e matar automaticamente a pessoa que ele desejar mal. Perderia Akutosai. Sendo o personagem mais poderoso de Demon King da Mao, Akutosai é um deus supremo onisciente, onipresente e, entre aspas, onipotente, que chega ao limitado e é completamente desprovido de quaisquer limites e restrições existenciais em seu verso. Ele é o alfa e o ômega que derrota o computador, deuses extras universais, quebrar os limites da vida após a morte, escrever todas as histórias possíveis e transcender toda a existência por ter criado tudo que poderia ser descrito por texto e transcender completamente a lei da identidade, que via toda a ficção e criação como sonho. Akutosai, uma vez que ele mata todos, incluindo então ele mesmo, ele transcende a sua própria história. Ele se torna parte dos reinos superiores, onde ele faz o juramento de matar os deuses e desperta como verdadeiro rei demônio e se torna infinitivamente mais forte. Conforme a história ela vai avançando, ele fica cada vez mais ridículo, com níveis absurdos de hacks, até chegar ao final da sua história. No final, Akutosai conseguiu o impossível e se libertou da própria lei da identidade. Ele transcendeu a própria existência das histórias e escreveu todas as histórias existentes. Ele ganhou o poder de fazer as suas histórias e se tornarem basicamente realidades reais, e pode criar universos ou multiversos inteiros dependendo do que ele escreve. Ele agora existe no que é conhecido como o anti-universo, que é onde as ficções terminam e ele se tornou, a partir da sua própria história, o papel do Rei Demônio. Akutosai transcreveria o Juro Takato completamente. Venceria Saitama, canônico, Terra 2 e Terra 3. Saitama, ele é um dos personagens mais superestimados, mas um pouco compreendido, tá? Vamos lá. Quando ele enfrentou God, por exemplo, né? Que são deuses de uma espécie extradimensionais que viajam de dimensões em dimensões para destruir a forma de vida dos planetas, os deuses também são mais fortes e mais fracos entre si, que tem uma espécie de hierarquia, né? Que transcende o limite de espaço e tempo, onde existem então inúmeras dimensões. Essas dimensões são então dimensão superior. Como Deus explicou, a criatura de dimensão inferior não pode perceber as das próprias superiores. Deus também disse que a terceira e a quarta dimensão não pode vencê-lo. O God também disse que ele não pode ser derrotado por criaturas da quarta dimensão, mas ele não é o mais forte. Já o Saitama da Terra 3, ele foi capaz de aguentar o soco de supernova do garoto cósmico da Terra 3, que foi capaz de destruir o super aglomerado Lacnia, que contém a Via Láctea e 100 mil outras galáxias. Ele utiliza o poder próprio do universo, que ultrapassa a própria compreensão do infinito, e até mesmo então o conceito de universo de von Neumann. O universo de von Neumann é composto por uma coleção de conjuntos, ou a hierarquia de conjuntos de von Neumann, todos indicados pela variável de V. É a classe de conjuntos hereditários bem fundamentados. Segundo a história, uma coleção de conjuntos construídos por meio de operações como a operação de conjunto de poder em estruturas hierárquicas específicas. Vemos conceitos com números nulos de Aleph, que são números infinitos e contáveis, números cardeais fortemente compactados e números de Ramsey, que são números cardeais grandes e infinitos absoluto, que é a própria ideia do próprio infinito. Eu já trouxe um vídeo completo dessa luta do Saitama da Terra 3 contra o garoto cósmico da Terra 3, é só vocês clicarem também nesse card aqui em cima no canto. Mas para resumir, Saitama não é imune à morte, e independentemente do que ele seja como personagem, o poder do próprio Yujiro Takato vai funcionar, pois ele é absoluto. Perderia Fahrenheit. Não menos importante, a Fahrenheit, que lembrando, já falei no vídeo no segundo canal, a forma de falar, de pronúncia da Fahrenheit é com o R, né? O TH você pronuncia com R, porque no inglês é assim, você troca o TH ali pelo R, por isso que se chama Fahrenheit, né? Na forma em inglês, não Faterine. Faterine quem diz é o brasileiro, né? Que quer falar o nome então de brasileirice, né? Então é Fahrenheit. Fahrenheit Augusto Aurora faz parte de uma história de visual novel Shujumineko no Nuku Koroni, criada então pelo Jukyoshi Seti. Ela é uma entidade metaficcional
e uma das figuras mais poderosas e misteriosas dentro do próprio universo de Umineko. Fahrenheit, Aurora é uma das bruxas mais poderosas e também antigas do universo de Umineko. Ela é conhecida como a bruxa da teoria e é responsável por supervisionar e manipular os eventos de meta-universo em que a história se desenrola. Fahrenheit é frequentemente retratado como uma entidade onipotente dentro do próprio universo de Umineko, capaz de manipular a realidade e os eventos de acordo com a sua vontade. Ela tem o poder de alterar, manipular a realidade de acordo com a sua vontade. Ela pode criar e destruir o universo, manipular o tempo e o espaço e alterar eventos de maneira quase ilimitada. Possui conhecimento ilimitado sobre todos os eventos que ocorrem dentro do próprio universo de Umineko. Ela é frequentemente retratada como uma figura que observa os acontecimentos da história como se fosse uma peça de teatro, conhecendo todos os detalhes e cenários possíveis. E como a bruxa criadora, a Fahrenheit ela é imortal e não pode ser morta por meios conhecidos ou desconhecidos. Pelo contrário, ela só vai morrer caso ela queira ou caso ela quiser, e mesmo assim ela é capaz de voltar à vida quando ela quiser, porque ela quer. Ela pode alterar as leis fundamentais da física e da lógica dentro do próprio universo de Umineko, criando cenários impossíveis e paradoxos metafísicos. Uma entidade metaficcional que está ciente da sua própria natureza como uma personagem em uma história. Ela tem o poder de interagir com o meta-universo e influenciar os eventos que ocorrem nele. A Fahrenheit Augusto Aurora desempenha um papel crucial na história de Umineko, frequentemente manipulando eventos que ocorrem dentro do próprio meta-universo para o seu próprio entretenimento ou alcançar seus objetivos pessoais. Mesmo que o Juro Takato, tendo os poderes que ele tem, ainda assim não seria o suficiente para vencer a Fahrenheit. Lembrou de algum outro personagem que venceria o Juro Takato? Comenta, sugira também duelos com o próprio Juro Takato, pois assim podemos explorar mais os poderes do próprio Juro Takato, os feitos dele também. Deixa o like, se inscreve no canal, isso aí ajuda demais o nosso trabalho e ajuda também a vocês a ficarem antenados por vários personagens poderosos. Valeu, falou e até mais!